Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mais uma vez. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Pai, em nome de Jesus, Teu poder e Teu Espírito estão aqui nessa manhã. O poder da vida, o poder da palavra que liberta, que aumenta a liberdade, que nos dá crescimento, que nos torna pessoas fortes, maduras, preparados para toda boa obra e mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Faz isso da Igreja Apex, Pai. Uma igreja que é vencedora, poderosamente vencedora em todas as coisas em Cristo Jesus. E os que creem, digam amém. Vamos sentar. Eu vou ler agora o contexto dessa passagem de João 8, versículo de número 32. Eu quero ler os versos onde está inserido esse texto. Diz assim João 8, 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Quantos aqui creiam em Cristo? Creram em Cristo e creem em Cristo. Olha aí, muito bem. Então essa palavra tem a ver com você. Se era para aqueles que creram nele lá, é também para aqueles que creem nele hoje. Disse Jesus às pessoas que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? É uma boa pergunta essa. Essa pergunta é uma boa pergunta. Ainda mais se tratando das pessoas que ouviam Jesus. Quem ouvia Jesus eram os judeus, como você viu, o verso 31 diz que os judeus que haviam crido nele. E os judeus que haviam crido em Cristo disseram: olha, você está falando de liberdade, mas nós nunca fomos presos. Você está falando de liberdade, mas eu nunca fui escravo. Você está falando de liberdade, mas eu não estou acorrentado. Você está falando de liberdade, mas eu não estou algemado. Jesus, você está falando de liberdade, mas eu não estou atrás das grades. Nós precisamos às vezes fazer perguntas como essa para Jesus. É claro que essa geração que estava fazendo a pergunta para Jesus era uma geração que não tinha memória da escravidão, porque o povo judeu foi escravo em vários momentos. Para lembrar de dois muito marcantes, dois momentos de escravidão do povo judeu, é a escravidão no Egito e a escravidão na Babilônia. 400 anos no Egito e 70 anos na Babilônia. Agora, essa geração que está aqui perto de Jesus não tinha essa experiência. O povo deles tinha sido escravo, mas não eles exatamente. Então a pergunta é uma pergunta que faz sentido. Por que você está falando de liberdade se nós não somos escravos? Por que você está falando de liberdade quando eu não sou um preso? Isso é uma boa pergunta para a gente também. Nós precisamos parar para pensar nisso. Do que tipo, ou de qual tipo de liberdade Jesus está falando? Porque veja, assim como aquele povo tinha essa pergunta, dizendo, nós não somos escravos de ninguém, de que liberdade você está falando? Faz sentido para você e para mim também perguntarmos a mesma coisa. Jesus, de que liberdade você está falando? Porque eu não estou preso, eu vou aonde eu quero, eu compro o que quero, eu faço o que quero, eu sinto o que quero, eu reajo da forma que eu quero,
Eu vou e eu volto, eu compro, eu vendo. De que liberdade Jesus está falando se a gente é tão livre para ir e vir? Tem até um texto na Constituição que fala sobre as liberdades individuais de cada pessoa na nossa nação. Somos pessoas livres. A época da escravidão já foi. Então esse texto aqui está dizendo de quê? Está falando sobre o quê? Nós, hoje, estamos falando com esse tema da mensagem de hoje, que o Guilherme vai projetar para a gente, que é fui batizada, e agora? Fui batizado, e agora? Ah, pastor, se eu soubesse que o senhor ia falar de batismo, eu deixaria para vir no outro domingo. Não, mas essa mensagem tem a ver com todos nós, porque todos nós aqui um dia fomos batizados. E se você não foi batizado ou batizada, um dia você será. Um dia você será. Eu espero em Deus que um dia você será. E o problema, exatamente o problema de muitas pessoas que são batizadas, é que elas esperam algo de batismo que o batismo não traz. Tem muita gente que acha que quando eu for batizada, tudo vai se resolver na minha vida. Ah, quando eu for batizado, eu vou ficar uma pessoa melhor. Eu vou ser mais perfeita. Eu vou ser mais perfeito quando eu for batizado. E aqueles que um dia foram batizados também esperavam algo do batismo, que depois na jornada da vida aprenderam que, puxa vida, eu fui batizado. Tem gente que se culpa depois do batismo, sabia? A pessoa é batizada aqui no domingo, e aí ela falha alguma coisa lá no meio da semana e faz, puxa vida, tá vendo, eu fui batizado, olha aí, estou eu aqui fazendo esse negócio de novo, estou eu aqui pensando essas coisas de novo, estou eu aqui falando essas coisas de novo. Eu achei que o batismo fosse resolver tudo. Então a gente acaba pensando coisas irreais. Tem muita gente que desanima, que quando começa depois do batismo encarar as mesmas coisas, as mesmas lutas, desanima, fala, puxa, mas eu achava que depois do batismo as coisas nunca mais aconteceriam desse jeito. E vem que a vida continua, entre aspas, igual. A vida parece que continua igual. Então será que eu tenho que batizar de novo daqui a 6 meses? Será que eu tenho que batizar de novo daqui a 1 ano? Será que eu tenho que batizar de novo daqui sei lá quanto tempo de novo? Eu batizei, e agora? Eu quero falar com vocês sobre algumas coisas importantes depois da vida do batismo. Mas antes disso eu quero lembrar aqueles que já foram batizados, faz pouco tempo ou faz muito tempo, não importa. Trazer algumas coisas à memória, trazer algumas ideias para a gente pensar de verdade, pensar com o espírito. Pensar de verdade não é pensar com a mente. A gente pensa que pensar de verdade é pensar com os pensamentos, pensar de verdade é pensar com o espírito, mas isso é um assunto que eu vou falar em outro momento. Como é que se pensa com o espírito? Aliás, o verdadeiro pensamento é o pensamento do espírito. E quando a gente começa a pensar com o espírito, a vida da gente começa a mudar aceleradamente. Mas o problema é quando a gente sai do batismo e a gente achou que o batismo ia resolver tudo na vida da gente e não resolve. O batismo, como eu disse aqui no dia do batismo, é um simbolismo. É um símbolo de morte e ressurreição. É um símbolo de você morrendo para o pecado e ressuscitando para uma nova vida. É o símbolo de morrendo um pecador e nascendo um santo por causa da presença de Jesus na sua vida. É um sepultamento e um ressurgimento. Por isso se mergulha e se volta. Sim? Amém? Agora, é só um símbolo. É uma obediência, é uma aliança? Sim,
Tem algo espiritual acontecendo no batismo? Sim. Mas mais do que por fora de você, o batismo causa um impacto dentro de você, dentro de mim. Porque você escolheu obedecer a Deus. Mas é importante que você entenda o batismo do jeito certo, para entender que você tem uma responsabilidade pela frente. Nós somos assim como seres humanos, né? A gente quer sempre alguma coisa que resolva a vida da gente de fora para dentro. Se você parar para observar a si mesma e observar a si mesmo, você e eu estamos sempre esperando que alguma coisa de fora aconteça que resolva as coisas da vida da gente. E é por isso que muitas pessoas não entendem a necessidade de Jesus Cristo. Muitas pessoas acreditam que se tudo estiver em ordem aqui fora, então eu sou um vencedor, um bem-sucedido. Será? Será que uma vida abundante, será que uma vida próspera, será que uma vida de sucesso significa eu ter todas as coisas aqui fora, nas circunstâncias da minha vida, tudo resolvido? E é por isso que aqueles judeus fizeram a pergunta: de que liberdade você está falando? Eu não sou preso, eu não sou escravo, eu não estou na cadeia, eu não estou algemado, eu não estou puxando cana, como diriam alguns. Então de que liberdade é essa que Jesus está falando? Essa é a liberdade que nós precisamos crescer. E deixar de acreditar que a nossa vida tem que ser perfeita fora de nós. A vida de verdade pode ser perfeita, mas não fora de você. A paz pode ser perfeita, mas não fora de você. A alegria pode ser abundante, mas não fora de você. O sucesso pode ser verdadeiro, mas não fora de você. A prosperidade total é possível, mas não fora de você. Fora de você e fora de mim é aquilo que Jesus disse. Jesus disse, diga comigo: no mundo tereis aflições. Entende? Essa é a fala de Cristo. No mundo vocês terão aflições. E como tem gente que por falta de entendimento real, verdadeiro, profundo, não suportam tribulações. Quantos crentes eu conheço, já ajudei e às vezes continuo ajudando, que parece que não mudam de vida. Estão sempre tristes, estão sempre com medo, estão sempre com dúvidas, estão sempre vivendo numa gangorra emocional, ora estão felizes, ora estão no inferno. Que vida horrível é a gente dizer que tem um Deus, Criador do céu e da terra, mas que a vida da gente é uma gangorra de céu e inferno, inferno e céu. Alegria e tristeza, alegria, tristeza, alegria, tristeza, alegria, tristeza. Vitória, fracasso, vitória, fracasso, vitória, fracasso. Santidade, pecado, santidade, pecado, santidade, pecado. Aí tem gente que não suporta essa gangorra e fala: não, Jesus não funciona, essa coisa de igreja eu já tentei, também não funciona. E olha, sinceramente, eu preciso dar razão a essas pessoas. Igreja não funciona, religião não funciona. O que funciona de verdade é Jesus libertando a sua alma. Eu tenho que concordar com as pessoas que religião não funciona. Essa religião que eu escolho, essa religião que eu domino, ora vou, ora não vou, isso aí realmente não vai funcionar. O que vai funcionar é o que Jesus veio fazer dentro da gente. Está fazendo sentido isso, sim ou não, irmãos? O que Deus tem para mim, para você, é uma vida abundante. Mas onde ela começa? Onde ela acontece? Onde ela é real? Dentro de nós. Dentro de nós. Então o batismo, ele não causa essa perfeição na sua vida.
O batismo é o princípio das suas obediências. O batismo é o princípio do nosso caminho. Se eu começar a perguntar aqui, quem foi batizado há 5 anos? Um tanto de gente vai levantar a mão aqui. Por exemplo, quantos aqui foram batizados de 1 a 5 anos? Levante a mão. Foram batizados de 1 a 5 anos, olha aí. De 1 a 5 anos para trás. Aí. Quantos aqui foram batizados de 1 a 10 anos para trás? Quantos foram batizados de 1 a 15 anos para trás? Olha aí. Quantos foram batizados de 1 a 20 anos atrás? Oh! Quantos foram batizados de 1 a 25 anos atrás? Vamos ver onde vai parar. Quantos foram batizados de 1 a 30 anos atrás? Quantos foram batizados de 1 a 35 anos atrás? Ninguém? Quantos foram batizados de 1 a 40 anos atrás? Mas a pergunta é tranquila, porque ninguém vai saber se foi um ano passado ou 40 anos atrás. Eu fui bem bondoso com vocês. De 1 a 50 anos atrás. Tem alguém aqui com mais de 50 anos de batizado? Mas ninguém sabe se é 1 ano ou 50, né, minha irmã? Mais de 50, 45 anos atrás. Quantos anos atrás? Eu me batizei com 12. Mas a senhora está com 14, então faz pouco tempo. Não conta, irmã. Agora veja só, ser batizado, muita gente desliza nesse ponto. Por que desliza? Porque começa a acreditar que o batismo vai fazer algo que não vai. Eu preciso falar isso com você. Veja, o batismo é algo de fora. Você deita nas águas que estão fora de você. Alguém deita você nas águas, mas não é você, é alguém. Alguém te traz de volta das águas, mas é alguém. A água está por fora, é só um símbolo. A verdadeira liberdade está em você ter as águas de Deus dentro da sua vida. Aleluia. E é isso que as pessoas não entendem muitas vezes. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a cooperar com Deus. A vida com Deus, a vida com Jesus, é uma vida construída a 2 mãos. Na verdade, eu tenho que ser mais realista e um pouco chato, detalhista, porque é importante você entender esse detalhe. A vida com Deus é vivida numa parceria entre você e Deus. Deus colabora com você à medida que você escolhe dar passos em direção a Ele. Deus colabora com você à medida que você escolhe obedecê-lo. Deus colabora e trabalha com e por você à medida que você vai na direção dele. Mas eu quero deixar uma coisa poderosa para você. Se fosse você e Deus, já estaria bom. Mas o lado que te fortalece é muito maior. Se você pensa que está sozinha ou sozinho nessa jornada de fé, não é você e Deus, é você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo a seu favor. Você percebe isso? Ou seja, a verdade é a seguinte: você e Deus é a maioria em qualquer situação. Não existe situação que seja capaz de derrotar alguém que tem esse tipo de parceria. Não existe realidade que seja tão difícil de superar quando alguém tem essa parceria do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que é difícil? Difícil às vezes é entender que muitas vezes o Pai permite que a gente tenha dificuldades. Então, quando você enfrentar algo difícil, ou muito difícil, ou escabroso, quando você enfrentar algo que seja difícil,
uma tribulação, uma angústia, um problema pequeno ou um problema gigante, você precisa trazer à memória que você é maior por dentro do que aquela situação que você está enfrentando. Que a parceria de Deus com você vai permitir que você passe por essas coisas e saia do outro lado ainda melhor. Mas muitas vezes você vai ter que passar. Muitas vezes você vai ter que atravessar desertos. Muitas vezes você vai ter que passar por angústias. Mas eu tenho uma boa notícia. Muitas vezes você vai ter que enfrentar situações que você não se sente nada poderosa ou poderoso para resolver. Muitas vezes você vai se sentir num beco sem saída. E não diga que Deus não funciona ou que Jesus não se importa com você só porque as situações problemáticas surgiram. Lembre-se da pregação do pastor Douglas. O Espírito Santo vai lembrar você. Ele vai trazer a sua memória. Lembra? O pastor Douglas disse para você, a Bíblia diz para você que no mundo você vai ter aflição. Mas a boa notícia é que você não está sozinha, é que você não está sozinho. Você pode estar sozinha no seu escritório. Você pode estar sozinho dirigindo o carro. Você pode estar sozinho fazendo seus contratos. Você pode estar sozinho trabalhando e atendendo o telefone. Você pode estar fisicamente sozinho naquele espaço, mas você nunca está só, porque Jesus disse: eu estou com vocês até o fim dos tempos. E eu preciso lembrar disso. A vida com Deus não é ausência de problemas. A vida do batizado em Cristo, a vida daquele que entra nas águas e sai das águas por obediência a Jesus, não é uma vida de mil maravilhas aqui fora. Aqui fora é como Jesus disse: no mundo tereis aflições. E quando Jesus fala de liberdade, que liberdade ele está falando? Ele está falando da liberdade do medo. Que liberdade Jesus está falando quando ele fala de liberdade? Ele está falando da liberdade da dúvida. De que liberdade Jesus está falando? Jesus está falando da liberdade dos ciúmes, do medo de ser traído, do medo de ser rejeitada. Que liberdade Jesus está falando? Jesus está falando da liberdade interior, daquilo que de verdade nos derrota. O que nos derrota não está fora da gente, o que nos derrota é aquilo que vai dentro da gente. Por isso Jesus está dizendo: olha, essa liberdade precisa crescer dentro do seu coração. E crescimento, ele não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Ouça o que eu estou dizendo, gente batizada em Cristo. Ouça o que eu estou dizendo. A liberdade que Deus tem para você é uma liberdade que vai tomar tempo para você ser plenamente livre. Mas a liberdade é a liberdade do cativeiro interior, da liberdade da angústia, da liberdade do pavor, da liberdade de achar que não vai dar certo. É uma liberdade da negatividade interior. É uma liberdade de errar o alvo, de não confiar em Deus. Jesus disse: vocês vão conhecer a verdade, e a cada dia que você conhecer mais a verdade, você se tornará mais livre. A liberdade não é instantânea porque eu sou mergulhado nas águas. Então não espere que as coisas aconteçam feito sorrisal na água. Encheu o copo, jogou o sorrisal, ferveu, está pronto. A vida com Deus não é miojo, que 3 minutos está pronto. A vida com Deus não é número 1, número 2, número 3. A vida com Deus não é o balcão de fast food. O nosso Deus, o meu Deus, o Deus que te batizou em Cristo, o Deus que estendeu a mão a você, não é um gerente de fast food. Não é da noite para o dia.
Não é uma coisa que Deus faz e você senta e espera. Não, eu e você somos colaboradores de Deus. E Deus é colaborador com a gente. Se eu me esforço, Deus me ajuda. Se eu paro, Deus tira a mão. É simples assim. O nosso Deus não é Deus de fabricação em série. Deus não está preocupado em ser dono da Ford, nem da Chrysler, nem da Kia, nem desse novo aí elétrico, como chama? BID. Deus não tem fábrica de automóveis. Deus é um pomar, e todos nós somos árvores no pomar de Deus. A Bíblia diz que Deus nos chama de ramos. Deus não chama você de produto em série. Você não é uma IA, uma inteligência artificial. Não, você é um ser humano que Deus compartilhou a imagem dele com você. Deus colocou a imagem dele em mim e em você. Então nós precisamos aprender a viver a vida de uma forma vencedora e poderosa, tirar da boca as confissões negativas, porque é essa liberdade que Jesus veio trazer, liberdade das trevas interiores, e isso leva tempo. Se você abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número, deixa eu ver aqui, o que é? Abre aí, por favor, Guilherme. Provérbios 4, 18 e 19, você vai ver o contraste entre pessoas que andam num caminho de Deus e como elas são, e aqueles que não andam no caminho de Deus e como eles são. É muito simples. Provérbios 4, 18 diz assim, olha lá: o justo, quantos aqui foram justificados no sangue de Jesus? Veja, eu não sou justo porque eu faço tudo certo, eu sou justo porque o sangue de Jesus perdoou os meus pecados. Entende? A minha confiança não está em mim, a minha confiança está em Cristo e na sua obra. É diferente. E como é a vida do justo que confia em Jesus, que anda com Jesus? Olha lá, vereda é a mesma palavra para caminho. Vereda é a mesma palavra para caminho. E como é a vida do justo? O caminho do justo é como a luz da aurora. O que é a aurora? É o amanhecer. A aurora é o amanhecer. A vida do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Que linguagem linda! Sabe que caminho você está, minha irmã? Você está no caminho da aurora dos justos. Agora, não espere que a sua vida amanheça de uma hora para outra rapidamente. A sua luz e a minha luz vai brilhando cada vez mais, se você permitir. Vai brilhando cada vez mais, se você permitir, até que um dia seja um dia perfeito. Entende? Mas é dentro de você que essas coisas acontecem, porque Jesus disse: no mundo tereis. Não confunda ter aflições com Deus me ama ou Deus não me ama. Gente que batizou há muito tempo, às vezes medem Deus assim. Nós precisamos parar de medir Deus assim. Parece aquela criança que fala para o pai: me dá esse chocolate. Aí o pai fala: não, filho, você vai almoçar. Então você não me ama? Parece criança que mede o amor de Deus pelas guloseimas que o pai dá. Se Deus te der o chocolate, você entende que Deus ama. Se Deus disser não, ou espera, ou agora não, aí não, então Deus não gosta de mim. Tem até marido que vira para a mulher e fala: vamos ver se você me ama, faz isso. São maridos crianças. Tem funcionários de empresas que fazem esse mesmo joguinho de criança com o patrão. Os relacionamentos estão marcados desse joguinho satânico, carnal, bobo, besta. Eu estou já chutando o pau da barraca mesmo. É um joguinho que não tem nenhuma finalidade. Porque olha só, tá bom, vamos supor que você ganha o jogo e alguém te deu o chocolate. O namorado faz o que você quer, a esposa faz o que você quer, e daí? Sabe o que vai acontecer? Você sempre vai precisar de um chocolate maior para se sentir amado. Escute,
Você sempre vai precisar de uma guloseima maior, melhor, para se sentir amado. Você nunca vai se sentir amada de verdade. Por quê? Porque você sempre vai precisar de alguma coisa para se sentir amado. E Jesus veio para nos libertar dessa coisa, dessa cadeia horrível de que eu preciso sempre de alguma coisa para me sentir amado. Não, Jesus me liberta e agora eu sou plenamente amado. Quando a gente fica pedindo sinais para o outro, para a gente se sentir amada e amado, é uma vida horrível, porque a gente fica sem paz. E se o outro quiser dar o chocolate que pertence a você para outro? E se o outro der a guloseima que você acha que era sua, der para outro? Aí vai brotar o quê? Os ciúmes. Aí eu fico enciumado porque o outro teve o que eu achava que eu deveria ter. E Jesus veio para libertar a gente dos ciúmes que nos corrói. Jesus veio para nos libertar do ciúme que destrói a gente por dentro, que rouba o sono. Quantas pessoas deixam de dormir porque desconfiam de alguém? A pior coisa é não dormir em paz, porque está sempre desconfiado que alguém vai me trair, alguém vai tirar o que é meu, alguém vai deixar de me dar o que me pertence. Então eu vivo uma vida estressada, angustiada, atento, com medo de tudo e de todos. Que vida horrível! Mas quando Jesus vem e te liberta por dentro, essas coisas perdem importância e você fica em paz. E se derem o que é meu para o outro? Ok, tudo bem. Ou Deus vai me dar algo melhor, ou Deus vai transformar você em alguma coisa melhor. A vida com Deus a gente nunca perde, a gente só ganha. Ou a gente ganha algo, ou a gente cresce. Então você não perde nunca. Na vida com Deus você nunca perde. Ou você ganha alguma coisa, porque Deus vai te dar, ou você cresce. Eu sinceramente prefiro crescer. Mas a Deus às vezes gosta de me fazer um chamego e me dar algumas coisas lá. Louvado seja o nome de Jesus. Vai dar para você também na hora certa, sim ou não? Mas olha como é que é a vida de quem não anda com Deus. Verso 19: o caminho dos ímpios é aqueles que não andam com Deus. É como densas trevas, nem sequer sabem no que é que eles estão tropeçando. Muita gente vive assim, não sabe por que não está dando certo, não sabe por que as coisas não andam, não sabe por que as coisas estão difíceis, não sabe. Por quê? Porque está na treva. Mas o justo não, o justo vai brilhando cada dia mais. E brilhar cada dia mais é uma responsabilidade sua. Mas a sua parte e a minha parte é a parte mais fácil. Porque Jesus já pagou o preço na cruz para que você brilhe. Jesus já derramou sangue para que você brilhe. Jesus já ressuscitou para que eu e você brilhemos. E se não bastasse isso, Jesus subiu ao céu para que eu e você brilhemos. E se não bastasse isso, Jesus lá do trono derramou aqui para a terra o Espírito Santo para que a gente brilhe. Então o nosso destino é andar numa luz de aurora, brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Amém. Até ser dia perfeito. Mas e se você interromper? Se você interromper, você para de brilhar. Se você não tiver atitudes em direção a Deus, se você parar de se relacionar com Deus, por exemplo, se você viver de culto, vamos supor que você comece a viver de culto. Vou no culto e depois a semana inteira eu não falo com Deus, eu não oro, eu não leio a palavra de Deus, eu não me relaciono com os irmãos da fé.
eu paro de ir na direção de Deus, a minha luz mingua. Percebe? É uma parceria. Não é uma via de uma mão só que Deus vai cuidar de tudo e o tempo todo. Não. Olha, gente, Deus quer libertar você de si mesmo em primeiro lugar. Deus liberta a gente de nós mesmos em primeiro lugar. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Aí tem gente que lê esse texto e fala assim: eu sabia que um dia Deus ia me libertar daquele processo judicial que faz 10 anos que eu não ganho. E a gente sempre pensa em algo fora. E Jesus disse: não, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Por isso, se vocês permitirem, disse Jesus, o Filho do Homem vai libertar vocês, e verdadeiramente vocês serão livres. É liberdade interna. Como é bom quando a liberdade acontece dentro e a gente para de depender da liberdade fora. Como é bom a gente sentir-se amado perfeitamente por Deus e não precisar vender a nossa ética nem a nossa moral para a aprovação de nenhuma pessoa. Como é bom sentir-se livre por dentro e nunca se colocar em cadeia com ninguém e não depender de ninguém. Não é aquela coisa arrogante: eu não dependo de nada nem de ninguém. A gente depende até para nascer. Mas a liberdade que Jesus veio dar é uma liberdade interna, interior. Deus quer levar você e a mim a pensarmos grande. Deus quer levar você e a mim a pensar alto. Deus quer levar você e a mim a pensarmos alto. Deus quer levar você e a mim a voarmos alto. A Bíblia está cheia dessas intenções. Os que confiam no Senhor subirão com asas como águias, voarão alto. Mas são os que confiam no Senhor, os que andam com o Senhor, os que enfrentam a batalha como verdadeira mulher de Deus, os que enfrentam as lutas como verdadeiros homens de Deus, os que enfrentam a rejeição como verdadeiras pessoas de Deus. Esses vão voar alto. Os que enfrentam a afronta como verdadeiros cristãos em Cristo Jesus. Os que podem sentir-se sozinhos, mas sabem dentro de si que não estão abandonados. Gente que pode tomar café sozinho, mas sabe que o Senhor está com ele. Gente que pode chorar enquanto lava o tanque, lava a roupa no tanque, põe a roupa na máquina. Gente que liga e faz vendas, pode até chorar, mas nunca está abatido por dentro, porque sabe que dentro de si está o Todo-Poderoso. Gente que vai dizer como Paulo: eu posso todas as coisas, porque Ele é que me dá força. É esse tipo de gente que Jesus está formando. Gente que enfrenta deserto, gente que enfrenta a rejeição, gente que enfrenta o medo. Não é gente que não sente medo, é gente que sente medo, mas não tem medo do medo. Ai, a pior coisa do medo é ter medo do medo. Quando eu tenho medo do medo, eu estou derrotado. E por que existe essa coisa de temer o medo? Porque quem teme o medo é escravo do medo. Os cristãos, eles não deixam de ter medo, mas mesmo com medo, eles confiam no Senhor. A vida com Deus não se trata de ter medo ou não ter medo. A vida com Deus se trata em quem você vai confiar quando você tiver medo. O salmista escreveu: quando o medo me vier, eu hei de confiar em ti. A vida com Deus não livra você do medo. Eu pensei que se eu batizasse eu ia ficar livre do medo. Não, você pode ter medo,
mas você vai lembrar que tem alguém maior que o medo morando dentro de você. É por isso que Paulo escreveu: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. É por isso que Jesus disse: no mundo tereis medo, aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o medo. Qual é o seu pior medo? Qual é o seu pior medo? Pastor, o meu maior medo é morrer. Pois até isso Jesus resolveu. Ele morreu no seu lugar, para que no terceiro dia Ele ressuscitasse aqueles que creem e ressuscitam com Jesus, e nunca mais morrerão. Nem medo da morte você precisa mais ter. Aqueles que confiam em Deus andam em vitória. Pense alto, minha irmã. Pense alto, meu irmão. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1 em diante, diz assim: se pois morrestes com Cristo, pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, porque morreste e a sua vida está escondida com Cristo dentro de Deus. Aleluia! A minha vida está escondida com Cristo dentro de Deus. Você não tem o que temer. Então enfrente o que você tiver que enfrentar, mas pare de medir o amor de Deus com tenho, Ele me ama, não tenho, Ele não me ama. Tenho, Ele está comigo, não tenho, Ele me abandonou. Pare com isso e cresça. 1 Pedro capítulo 2 diz Pedro o apóstolo: já que você nasceu para Deus, que você pertence a Deus, desejai o genuíno leite de Deus, para que por meio dele você possa crescer. Deseje crescimento, não pare de crescer. Não faça como muitos crentes que param de crescer, começam a viver de culto, e são crentes toda hora vencidos pelo pecado, vencido pelo medo, vencido pela angústia. Não, isso não é a igreja que Deus vem buscar. A igreja que Deus vem buscar é uma igreja gloriosa, poderosa, vitoriosa. Você é a igreja de Jesus. Cresça, minha irmã. Cresça, meu irmão. Não fique esperando que os outros venham dar de colherzinha na sua boca, papinha da Nestlé, maçã raspadinha, pera raspadinha, chuquinha com chá. A fase da chuquinha com chá já passou, meu irmão. A fase da maçã raspadinha já foi. Agora deseja alimento sólido e cresça em Jesus Cristo, porque a sua vitória, a minha vitória está em crescer. Paulo escreveu: desenvolva a sua salvação. Deseje crescer, minha irmã. Não tenha medo dos obstáculos. Encare. Maior é o que está com você. Encare. Encare. Vai de peito aberto, mete a cara, porque aquele que está com você é invisível, mas é maior. A vitória que você precisa e busca e espera não está na sua capacidade humana, está em Cristo. A sua vitória está em Cristo. Aprenda a servir a Deus com o coração aberto, porque o Espírito Santo sempre vai dizer: sirva a Deus, faça alguma coisa, faça alguma coisa. Não fique só sentado, faça alguma coisa, faça alguma coisa. Entregue seu dom, seu talento, sua força, para servir a Deus, servir as pessoas, amar a Deus e amar as pessoas. Amém? Deus está falando com você, sim ou não? Deus está falando comigo. Para a gente fechar, Deus tem 3 propósitos com você e comigo. Deus tem 3 propósitos. Você batizou, Deus tem 3 propósitos com você. Primeiro, Ele quer que você acorde para a vida. Desperta. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mas levantar da cama é você que tem que fazer. Todo dia de manhã você tem uma boa desculpa para lembrar que Jesus é a sua vida, porque você vai ter que levantar da cama todo dia, uns às 6 da manhã, outros às 5, outros às 3 para orar, outros às 7, 7 e meia, mas vai ter que trabalhar, você vai ter que sair da cama para fazer sua vida acontecer.
Então todo dia de manhã lembre-se: desperta tu que dormes. Mas não só levante da cama, levante do sono espiritual também, e deseje crescer e servir a Deus. Esse é o primeiro propósito de Deus para a sua vida: viver uma vida acordada, despertada, amando a Deus, temente a Deus e servindo as pessoas. O segundo propósito que Deus tem para você é que você deixe essa luz brilhar cada vez mais na sua vida. Eu acordei para Deus, aleluia, eu acordei, eu fui batizado, tá bom, agora aumenta a luz. Aumente a luz na sua vida, esse é seu papel. Você é parceira de Deus, você é parceiro do Espírito. Busque a luz e a luz vai crescer dentro de você. E o terceiro propósito para a sua vida é que você ajude outros a também serem luz. Você ajude outros a também a despertar. Amém? E vamos terminar cantando a parte final do cântico de Paulo. Porque dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. A ele, pois, toda a glória. Amém. Obrigado, Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Amém. Deus abençoe você.